Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que eu selecionei das perguntas que me fizeram na semana passada nas minhas historinhas no Instagram. Então eu abri lá na semana passada, na quinta-feira passada, para as pessoas que quisessem fazer alguma pergunta pertinente à psicologia que eu iria responder. E aí, entre as perguntas que foram feitas lá, eu selecionei uma pergunta que falava mais ou menos o seguinte: se coisas do passado, se mágoas, se coisas mal resolvidas e tal no passado poderiam acarretar, desencadear transtornos mentais. E aí a minha resposta para essa questão é que sim. Coisas do passado mal resolvidas, rancores, mágoas, ressentimentos podem e causam muito mal para a saúde física e mental. Então eu vou falar hoje sobre rancor, mágoa, ressentimento. O que acontece? As pessoas, às vezes, nos causam mal sim, fazem coisas contra a gente sofre injustiças, a gente passa por diversas situações na nossa vida. E eu acredito que é como se nós levássemos pedradas. Essas pedradas que nós levamos, essas pedras que nos atingem muitas vezes, elas não são nossas. E aí, quando eu decido que eu vou carregar essas pedras, o problema se torna meu. Eu passo a manter as minhas mãos cheias, manter as minhas mãos ocupadas, carregar pedras numa mochila nas minhas costas, e aí tudo que eu faço fica muito mais difícil. Porque o peso do ressentimento, o peso da mágoa, é um peso bastante grande. E aí, para eu manter uma vida saudável, para eu manter uma vida plena, fluida, é muito difícil se eu estou carregando peso extra. Sendo assim, eu recomendo que a gente procure se livrar do peso extra. O peso extra, ele não favorece, ele não é nosso. E aí a minha questão é a seguinte: para quê? Para quê que eu vou cultivar? Para que eu vou carregar? Se é um peso totalmente desnecessário e a pessoa que me agrediu, a pessoa que me ofendeu, ela não tá sentindo nada. Quem tá sentindo sou eu. E aí a minha recomendação é se livrar. A gente precisa se livrar desse peso. E como é que a gente faz para se livrar desse peso? Em primeiro lugar, nós precisamos decidir o que queremos. Quero me livrar desse peso? Eu entendo que esse peso é prejudicial para mim, e uma vez que eu decido que eu quero me livrar, o processo começa. Assim, então eu tomo uma decisão. Então, quando que o processo de esvaziamento começa? Começa a partir de uma decisão. Posteriormente a esse start, a partir dessa decisão, é que eu começo a minha sugestão é entender. Eu sempre digo, entender não quer dizer que justifica. Ah, a pessoa me fez muito mal, aconteceu uma grande injustiça comigo. Entender o outro não quer dizer que o outro esteja certo ou que tudo bem que a pessoa fazer isso não tem problema nenhum e que tá certo. Não, não tá certo. Muitas vezes o que a pessoa fez, nos causou, não é certo, não é justo. Porém, quando nós decidimos que queremos perdoar, nós buscamos entender. Então vamos pensar o seguinte: que tipo de vida essa pessoa teve? Que tipo de educação essa pessoa teve? Que tipo de problemas essas pessoas têm? Dá para entender, porém não justifica. A gente não pode admitir que as pessoas façam coisas ruins com a gente, mas de alguma maneira dá para entender por que ela é assim, por que ela faz coisas assim. E aí realmente isso é da pessoa, não é nosso. E aí a partir de decidir que eu quero e começar a entender a pessoa, fica mais fácil de eu conseguir me livrar do peso da mágoa. E entender isso mesmo, que realmente não tem motivação, não tem razão para eu guardar e para eu segurar para mim. Porque os problemas são do outro
as consequências são do outro, e aí eu segurar todo esse peso, eu carregar esse peso na minha vida, não tem lógica. Por isso é que eu recomendo que as pessoas compreendam, decidam e comecem um processo que às vezes é longo. Perdoar, esquecer alguma coisa que nos foi, algum mal que nos causaram, demora. Muitas vezes demora e demora bastante. Só que esse processo tem que ser iniciado.